Fala, parceiro! Eu tô aqui agora para falar para vocês de uma dica super importante. A gente já sabe tudo sobre o gado, a gente já sabe tudo sobre os utensílios, já expliquei um monte de regrinhas aí pra gente ter um baita no churrasco. E todos eles foram escolhendo cada produto em excelência. E não podia ser diferente nos temperos e condimentos. Eu vou falar sobre o sal agora. E é o seguinte aqui, ó. O sal, ele tem duas regrinhas que são mais ou menos que básicas. A primeira que eu quero que você guarde, e que na minha concepção é o que eu mais uso do sal, que dos temperos é o sal. A regrinha é o seguinte. Pela quantidade de carne, você vai usar mais ou menos de 2 a 2,5% de sal. Então nós estamos falando para você, por quilo de carne, de 20 a 25 gramas de sal para cada quilo de carne. Para você usar como regra nos seus temperos, em marinadas, ou independente da carne que você for temperar. Essa é uma regra legal aí para você ter e guardar aí como base desse processo. E agora eu vou falar um pouquinho de cada sal e quando e como eu uso o sal. Eu tenho aqui na mesa 4 tipos de sal. Eu tenho o sal com uma granulatura maior, eu tenho um sal um pouquinho menor, eu tenho flor de sal e por último eu tenho sal parrilheiro, também tenho sal fino, aquele que você conhece de cozinha. Quando usar cada tipo de sal desse e o que acontece com cada situação dessa quando você está usando. Aí que vai a dica e eu vou falar isso para você. Você vai obedecer a seguinte situação. As granulaturas, do mais grosso para os mais finos, você vai usar para o tamanho das carnes também. A granulatura de sal grosso para carnes grandes, que você vai utilizar o sal vai ficar na carne e ele vai a carne vai só absorver aquela quantidade de sal que ela precisa ali. E derretendo e tal. Então, se por exemplo, uma costela, um cupim, eu vou usar um sal grosso. Mais grosso, inclusive, se for aquele fogo de chão, quanto mais grosso o sal for, melhor ainda, você vai ter uma cocção melhor nele lá. Você gosta de usar o sal grosso para utilizar na picanha, por exemplo? Você também pode utilizar esse conceito antes aqui com esse sal aqui, ó, que não é exatamente muito grosso, ele é uma granulatura menor. E acabamento, ou sempre salgar depois os alimentos, eu uso muito flor de sal. Tem um cara até nas mídias aí que arrebenta no flor de sal, que é o Nusret. É isso aí. Então, o flor de sal, você vai esfarelar ele na sua mão aqui, ó. Quer dizer, eu estou esfarelando ele com a mão em cima do seu steak. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço. E por último, o sal parrilheiro, que também é uma granulatura bem pequena, dá para você usar ele antes ou depois. É interessante falar que o sal, ele tem duas fontes legais aí. O sal marinho, que é do mar, ele é retirado exatamente daquela fina camada à mão. E o sal tradicional, normal, de rocha, de salineiras onde não é mais mar, então ele é uma rocha aí bem pequenininha, tirada aí de situações dessas condições. O sal eu gosto sempre de usar depois, e eu uso sempre o parrilheiro ou o sal, o flor de sal, para fazer acabamento. Por quê? Quando você usa o sal antes, você tem o sabor de tudo misturado. Nós não fizemos a selagem da carne, nós não fizemos o processo de maillard. Então, eu quero guardar todo esse conceito. Quando eu coloco o sal junto e vou para a churrasqueira, eu sinto todos esses sabores mais rusticamente na boca. Agora, quando eu coloco esse sal depois, processo de selagem, processo de maillard, esperamos ali o pulo do gato e aí eu cortei, aí sim que eu vou sentir muito sabor dessa carne. Vai explodir tudo na boca aqui e você vai sentir um sabor muito gostoso. É a maneira que eu mais uso. Aí durante o processo vai acontecer uma coisa muito engraçada. Porque se você colocou o seu steak lá, não salgou antes, e aí você está selando ela de um lado, do outro lado ela vai começar a lacrimejar. Você põe o sal nesse momento, você vai formar uma salmoura, vai ficar esbranquiçado, e a hora que você quiser colocar o seu steak e selar ele de novo, você não vai conseguir fazer o processo de maillard, e aí é um processo que eu não gosto e não aconselho. Então eu uso sempre selar depois, que é o momento que eu vou fazer agora. Nós temos os nossos steaks aqui ainda,
E eu vou utilizar ele aqui salgando depois. Fora isso, eu tenho um conceito de variedades de temperos e condimentos. E o legal é falar que eu tenho certeza que se você, independente de onde você está, é legal você utilizar o tempero legal da tua região. Coentro lá na Bahia, orégãnos e os tomilhos aqui para baixo, só o sal grosso, caso você queira. Tem os rubs, que a gente vai falar muito ainda dos vídeos aqui, que eu vou fazer um rub bem legal pra gente temperar um copa. Eu vou fazer umas manteigas texturizadas, que vai ser super bacana. O azeite, eu tô usando um azeite nacional, que é muito top. O mix inteiro desse conceito aqui. Fazer despertar na sua língua aonde tem o doce, aonde está o azedo, aonde está o salgado e aonde tem amargo. É você sentir tudo isso até despertar um outro processo que é o umami. Legal? Então a gente vai agora aqui, ó, usar o conceito que eu sempre uso. Selei, fiz o processo de maillard, meu steak está aqui. E agora o que eu vou fazer com ele? Eu vou cortar ele aqui, ó. E que hora que eu vou temperar ele? Agora. Ele foi pro fogo, em nenhum momento eu temperei ele. E eu vou colocar ele, é legal falar que de uma altura de um palmo mais ou menos. Se eu colocar ele pertinho, o sal cai só no lugar da carne. Agora se eu fizer alto aqui, ó, eu consigo espalhar ele bem legal no meu steak. Olha que bacana. Eu podia ter usado também o outro sal, ó. Eu vou cortar aqui, ó, esse outro pedacinho e vou usar o flor de sal. Mesma regra que eu uso, mais ou menos um palmo. Eu vou esfarelar ele aqui, ó, em cima do meu steak. E depois eu vou fazer o mais difícil. E aí você faz na sua casa junto comigo. Um brinde, sempre com carne é o nosso brinde. Aqui, ó. Faça isso. Uma delícia. Selagem, maillard e o sal. Sensacional. Eu vou ficando aqui então, nós vamos para o próximo módulo e vai ser a carne na brasa no churrasco. Todos esses conceitos, vamos colocar ele todos aí. Bora pra grelha, beleza? No próximo módulo.